quais são as pessoas que pertencem à sua família. Meu nome é Daniel Gilvan e nesse vídeo nós vamos abordar, nós vamos investigar, nós vamos estudar exatamente esse tema. Mais do que estudar, entrar nele, integralizar, sentir, observar como que é com você, como que é com a sua família. Por que é importante saber quais são as pessoas da família e quais são, né, as importâncias de cada pessoa? Com essa consciência, você ganha clareza, né? Você ganha força. E quanto mais você abarca, quanto mais você é receptivo às pessoas da sua família, né? A cada pessoa da sua família, por piores que as coisas tenham sido, né? Mais você é livre. Quanto mais você luta contra a sua família, mais preso a ela você fica. Então, por aí você já vê. Aquela pessoa que você queria de longe da sua vida, né, que você queria afastar de todo jeito, é aquela pessoa em que você mais pensa, que mais visita os seus sonhos. Então, aí a importância de abarcar, né, todas as pessoas da família. Mas a gente vai falar mais sobre isso no final do vídeo. E durante o vídeo nós vamos falar sobre o primeiro assunto, que é o que forma a família, que são os vínculos, né, e para que existe a família. Depois nós vamos falar sobre os tipos de vínculo, vínculo sanguíneo, vínculo não sanguíneo, né? Alguns exemplos de vínculo e lá no final do vídeo nós vamos então entender esse conjunto todo, como que funciona dentro da família. Bom, para falar de família, primeira coisa que a gente vai entender é o porquê existe a família. E para entender esse assunto eu tenho um vídeo bem legal preparado aqui para você, está aqui na descrição. O vídeo se chama Como Viemos Parar Aqui, né? É um vídeo sobre exatamente o porquê que existe a família, tá? Então super recomendo esse vídeo. Você pode assistir agora, depois voltar nesse, ou você pode assistir ele mais tarde, né? Depois de assistir esse vídeo aqui, mas um complementa o outro. Esse vídeo sobre família complementa esse daqui agora, né? Sobre as pessoas que fazem parte da família. Então tá o link ali, depois você dá uma olhadinha. Então, família existe basicamente por sobrevivência, né? Quer dizer, para que as pessoas, né, ali no seu núcleo sobrevivam, vivam e que a vida continue, né? Então, ali através do amadurecimento, através do crescimento dos filhos, crescimento saudável dos filhos e assim por diante. Então, basicamente, família é pela sobrevivência. E você pode imaginar a família como um corpo. Você pode ver a sua família como um corpo humano, como um organismo vivo, né? Então, assim como no corpo humano existem membros, quer dizer, né, tem um membro superior, membro inferior, então você tem as suas mãos, braços, né, antebraço, pernas, pés, né, o seu corpo tem membros. Assim é com a família também. Aliás, né, a gente fala membros da família. Então, os membros, né, do corpo são vinculados um ao outro, assim como os membros da família também são vinculados um ao outro. Separar um membro do corpo é difícil, não vai dar certo. Depois ligar de novo ele, né, separar a sua mão, difícil. Sua mão não sobrevive sozinha, né? Seu braço não sobrevive sozinho. Mais ou menos assim funciona com a família também. Então, os membros da família são ligados através de vínculos. E isso que é muito interessante entender e muito importante, né? Ter consciência. E quando eu falo ter consciência, quer dizer algo que é para ser amadurecido às vezes por uma vida toda, não é algo que você pode de repente decretar, falar, então agora eu sei o que é vínculo e pronto, estamos todos ligados. Não,
muita calma, assim, perceber com o tempo como que isso funciona. Não é uma solução imediata. Vínculos, então, né? As pessoas são ligadas assim como os membros, né? São ligados por vínculos. E existem algumas formas, alguns tipos de vínculo, né? O primeiro vínculo, o vínculo mais conhecido, é o vínculo sanguíneo, que é quando a pessoa, né? As pessoas são ligadas umas às outras por vínculo sanguíneo. Então, você ligado aos seus pais, né? Seu pai, sua mãe, aos seus avós, aos seus tios, aos seus irmãos, aos seus filhos, né? Por vínculo de sangue. Então, esse é o primeiro vínculo. O segundo tipo de vínculo é o vínculo não sanguíneo, né? Que é um tipo de vínculo, por exemplo, entre casal, homem e mulher. Então, nesse vínculo não existe e nem pode existir, olha que interessante, nem pode existir, né, o vínculo de sangue, né? Então, casamento entre irmãos não vai dar certo. Primos muito próximos e próximos também não vai dar certo. Precisa ser uma outra, né, família. Então, o vínculo, né, entre casais, né, é não sanguíneo, porém é essencial à vida, à sobrevivência, à continuidade da vida. Então, por isso ele é tão importante. Vínculo entre duas pessoas de famílias diferentes, completamente, né, não tem ligação sanguínea e se torna um vínculo muito forte porque é para sobrevivência, para a vida. E aí existe, nesse tipo de vínculo não sanguíneo, basicamente três tipos de vínculo. O primeiro, que é quando pessoas se unem, né, por exemplo, um casal se une por um objetivo em comum. Então, as duas pessoas têm o objetivo de formar uma família, por exemplo. Então, essa família é o objetivo, eles vão estar juntos por esse objetivo. Lógico, se encontraram, se apaixonaram, se amam, né, e vão seguir a vida adiante. Objetivo comum. Aí tem um outro tipo de vínculo, que é por um fato, né? Então, pessoas que são vinculadas por um fato que aconteceu. Então, vou pegar o mesmo exemplo ali de um casal. Se homem e mulher se encontram, né, têm relação sexual, mas não têm objetivo em comum de seguir uma família, né, de construir uma família, né, de ficarem juntos, né, e você sabe, obviamente, que é muito comum que isso aconteça. Então, homem e mulher se encontram, né, têm sua relação, né, sem o objetivo, né, de seguir juntos, mas dali um fato, né, uma gravidez. Aí, com a gravidez, o casal passa a estar vinculado. Então, foi um fato, não era um objetivo, eles não tinham planos, mas agora existe um vínculo. Pode ser bom, pode ser ruim, mas é um vínculo, né? E o que é importante aí? A gente já começa a ver que é preciso fazer uma certa distinção daquilo que a gente considera bom ou ruim, daquilo que a gente considera certo ou errado, do vínculo e do fato. Não necessariamente, né, um vínculo não sanguíneo acontece por vontade própria, né? E pode, e muitas vezes acontece não pela própria vontade, né? Assim como o vínculo sanguíneo, né? Todo ele não acontece por vontade, né? Então você não pode escolher nascer. Tudo bem, tem linhas, né, que dizem que você escolheu, linhas de conhecimento, né, que dizem que você escolheu nascer, né? Mas ninguém pode provar essas coisas de verdade mesmo. Você pode acreditar, provar você não pode, né? Ninguém provou. Então você não escolhe, você simplesmente nasce e está ali para a vida. Isso é o mais básico. Você não escolhe seus irmãos também, né? Então você simplesmente está ali na sua família. E você talvez escolha ter filhos ou não ter filhos. Isso pode ser uma escolha, mas você não escolhe qual filho que você vai ter ou que você vai deixar de ter.
né? Então o filho vem simplesmente e ali você vai saber primeiro se é menino, se é menina e qual pessoa que é, você vai saber bem lá para frente, né? Então, esses são os tipos de vínculo. Aí tem um terceiro tipo de vínculo, né, que é o vínculo desconhecido ou inconsciente, que nós vamos ver lá mais do meio para o final do vídeo. Tá? Então, bom, vamos começar falando do vínculo sanguíneo, que é o vínculo mais importante, o vínculo mais forte, né? Vamos tirar um pouco esse importante, mas forte, o vínculo sanguíneo. Bom, vínculo sanguíneo, você, né, que está aí agora, tem o seu vínculo sanguíneo, assim como eu, assim como todas as pessoas no mundo, mais forte, que é com a mãe. Esse é o vínculo sanguíneo mais forte, mais profundo, né, que existe. O vínculo com a mãe. Aí você tem o vínculo com o seu pai, tá? Vínculo com a mãe e vínculo com o pai são tão fortes um quanto o outro e tão importantes um quanto o outro. Você pode falar que você é 50% sua mãe, 50% seu pai, ou você pode falar que você é 100% a sua mãe, 100% também o seu pai. Mas os dois são importantes. Mas aqui acontece uma coisa, tem um fato, né, que diferencia um pouquinho o vínculo com a mãe do vínculo com o pai. O vínculo com a mãe é muito mais visceral, né? Então, assim, mãe e filho estão conectados, estão ligados desde que nasce ali o feto dentro da mãe, dentro da mulher, né? Desde que ele começa a nascer ali, estão ligados de forma visceral e por sobrevivência. Em todo o período da gestação, né, 8, 9 meses, né, seja o tempo que for, a criança, o feto, está completamente dependente da mãe para viver. Então, tudo que acontece com a mãe tem alguma relação com o feto, né? E assim a mãe também. Tudo que acontece ali com o feto tem relação com a vida dela. É como se fosse um corpo só. Um corpo só se dividindo e se entrando num processo de se tornar dois, né? Então tem toda a gestação, aí quando chega o momento do parto, também é um outro momento muito especial, né? Então a gente pode separar a vida de uma pessoa talvez em 4 momentos: gestação, nascimento, vida da pessoa toda e depois a morte. Basicamente, a vida é isso. Tudo que existe é isso. Sendo que dois desses fatos, né, 2 aqui, então, gestação e nascimento, é com a mãe. Então, aí que o vínculo é tão forte, né? O nascimento, o parto, precisa, né, é preciso que corra tudo bem, porque senão a criança vai, ou, né, o bebê pode, por exemplo, vir a ficar com algum tipo de dificuldade, né, se não corre tudo bem no parto, pode até chegar a ter óbito, assim como com a mãe também, isso pode acontecer. Então, no momento do parto, ambos estão ligados ali por sobrevivência, mas também por vida e morte. Depois do parto, né, a criança é completamente dependente da mãe, né, para sobreviver. Então, para receber alimento, para receber abrigo, né, tudo, até o primeiro ano de idade ali, a criança é completamente dependente da mãe. E a mãe é dependente da criança também de uma certa forma emocional. Quer dizer, aquele pequeno
pacotinho, né? Aquela criança que saiu de dentro do útero tão linda, também é um processo depois de separação para a mãe. Então, estão completamente ali vinculados de forma visceral. Se a criança é adotada, por exemplo, né, a mãe precisa entregar ela para uma adoção. Então, uma outra pessoa que vai cuidar, né, depois de que nasce, vai cuidar, porém, continua o vínculo ainda entre mãe e filho, o vínculo emocional, o vínculo muito forte, isso vai para a vida toda. E é isso. E depois a criança vai crescendo, está em contato com a mãe mais e mais e mais, né? Então veja aí como o vínculo com a mãe é visceral, profundo e forte, né? E depois de algum tempo, isso depende de pessoa para pessoa, como que vai ser, mas cada vez mais essa pessoa, né, essa criança que cresceu, passa a se tornar independente. Então, não depende mais da mãe para sobreviver. Como não depende mais da mãe para sobreviver, o vínculo começa a ficar mais diluído ou menos forte, né? Então, não é um vínculo em que a pessoa está dependendo, né? A pessoa está dependendo da sua mãe para sobreviver. Ainda assim, continua o vínculo de vida e emocional. Até o final da sua vida, ou até um momento, por exemplo, que a própria mãe passa a depender do filho para viver. Por exemplo, quando a mãe tem mais idade, o filho que cuida, né? Às vezes até sustenta, e ainda assim continua sendo um vínculo mãe-filho visceral, né? E aí tem um fato interessante também. Há uma energia, né? Energia não no sentido místico, nada disso, uma energia mesmo, né? Que passa que flui, né? Dos pais para os filhos, e aí do caso da mãe para o filho, a vida flui durante a vida toda, né? Então, isso faz parte do vínculo, tá? Bom, entre filhos e pai, ou pai e filhos, é um pouco diferente. Sem pai, não teria mãe, né? E não teria nascido também a criança. No entanto, o vínculo com o pai é igual da mãe, como falei lá no começo, né? 50-50% ou 100%. No entanto, o vínculo com o pai é um pouco mais sublime. Então, assim, não é menos importante, mas é mais sublime, é mais leve, né? Obviamente que o relacionamento com o pai, né, como esse vínculo com o pai influencia e impacta também a vida da própria pessoa, né? Mas não é tão ligado à sobrevivência, né? Por isso é menos visceral, tá? No entanto, tem os seus efeitos. Então, o vínculo com o pai é muito importante. Por isso que seria errado falar que o vínculo com o pai é o segundo mais forte. É igual ao da mãe, é menos visceral só. Pronto, então estão ali pai e mãe, os dois vínculos sanguíneos mais fortes. Continuando, né, aí o segundo, né, continuando nessa linha dos vínculos sanguíneos, então pai e mãe primeiro, depois o segundo, né, é com os irmãos. Então, aí tem os irmãos que foram filhos, né, da mesma mãe, então são seus irmãos totalmente consanguíneos, né, então, gerados no mesmo útero, né, crescidos às vezes na mesma casa, na mesma família, na maioria das vezes, né? Então, assim, irmãos totalmente consanguíneos. Esses irmãos, para você ter a ideia do quão forte é o vínculo, né, a falta de um deles, por exemplo, né, pode trazer também consequências
né, pode trazer algumas até dificuldades, né, para o irmão que é vivo. Então, estou falando aqui do caso dos irmãos que não chegaram a nascer, né? E aí, muito cuidado com isso, muito respeito os que foram, por exemplo, abortados, né? Ou não tiveram continuidade na gestação. Então, isso acaba sendo muito forte. Claro que não cabe nas palavras, a explicação não alcança, né? É algo que precisa ser sentido, vivenciado, mas é muito forte o vínculo com os irmãos. E depois, ali, né, por exemplo, a posição de cada irmão, então primeiro, segundo, terceiro filho, quarto e assim por diante, também faz diferença na personalidade, né? Porque como crescem os irmãos juntos, sendo o primeiro, ou sendo o segundo, ou sendo, né, o do meio ali, ou o terceiro, e assim por diante, também faz muita diferença. Então, todos fazem parte, os que nasceram e os que não chegaram a nascer, ou os que tiveram uma morte precoce, um falecimento precoce. Seguindo nessa linha, tem também, tão importante quanto, tão grandioso quanto, os irmãos, né, que são meio-irmãos, né? Então, ou são filhos, né, são seus irmãos, por exemplo, só por parte de pai, ou são seus irmãos só por parte de mãe. Ou seja, ou tem pai diferente do seu, né, um outro homem, ou tem mãe diferente da sua, uma outra mulher. Meio-irmãos, né, meios-irmãos são vínculos fortíssimos, conhecidos ou desconhecidos. E eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou colocar na descrição, né, que é sobre a história da minha meia-irmã, da Ana Cristina. Que foi alguém, né, minha irmã, meia-irmã, que eu fui descobrir, eu fui conhecer quando eu tinha ali 16 anos, mais ou menos. Então tá aqui na descrição, dá uma olhadinha nesse vídeo quando você tiver um tempinho, que é bastante esclarecedor, bem bonito também. Tá? Bom, então, meios irmãos. Se você conhece, né, se você tem contato com eles, maravilhoso. Se você não tem contato, vale conhecer, vale entrar em contato com eles. Não é tarefa fácil, não é simples, né? Às vezes vai existir muito medo, raiva, né? Até ódio, né? Nem sempre é fácil, porque muitas vezes, né? Ou na maioria até das vezes, os meios irmãos são ali de relacionamentos que não ficaram bem resolvidos, ou são filhos tidos, por exemplo, fora do casamento, né? Durante o casamento, mas fora do casamento. Então, muito importante validar, né, os próprios sentimentos a respeito dos meios irmãos e conectá-los. E não é tarefa fácil. Tá? Não estranhe, não ache que, nossa, será que só eu que não conecto meus irmãos ou que eu não gosto e tal? Não. É mesmo que não é assunto simples, tá? Bom, então foram aí, né, só voltando, então, os pais, depois os irmãos, né, os meios-irmãos, né? Nos meios-irmãos ainda tem também aqueles que não chegaram a nascer. Então, meios-irmãos, seu pai ou sua mãe teve um relacionamento antes, onde teve ali uma criança que não chegou a nascer. Faz parte também. Bom, seguindo então, depois seus pais, né, seus irmãos, aí você tem, olhando o seu núcleo, né, tem os seus avós. Lógico que daí já é um pouco diferente, né? Um núcleo mais
forte, mais conectado, é pais, né, e filhos ali. Depois tem os avós, né, então tende a ser um pouco mais leve, mas tão importante quanto. Então, vínculos de sangue, os pais do seu pai e os pais da sua mãe. Bisavós, né, e assim por diante. E aí tem os seus tios, né, os irmãos dos seus pais, os primos, né, tios-avós, né, que são irmãos dos seus avós, os primos, né, e assim por diante. Todos os vínculos de sangue, vínculos sanguíneos, estão aí. Bom, agora, a força dos vínculos, né, lembra que está mais associada à sobrevivência, né, e está mais associada à continuidade da vida. Então, quanto mais para trás, né, depois ali dos bisavós para trás, o vínculo tende a ser diluído também, começa a não ter um peso tão grande. Lógico que continua fazendo parte fortemente, né, mas o peso começa a ser menor. Peso que eu digo é o peso de força, né, começa a ser menor. Pois também, né, ali com os tios-avós também vai diminuindo, e os primos, né, primeiro, segundo grau, também começa a diminuir. Existe um vínculo sanguíneo, às vezes existe amizade, mas não tem uma ligação, né, tão profunda mais. Então, os vínculos sanguíneos mais fortes estão ali no centro, né, que é o corpo, né, imagina o corpo, e no corpo tem os membros e tem os órgãos mais vitais, né? E depois, conforme vai indo para as vai se afastando, né, do centro, também eles vão ficando mais diluídos, né, e perdendo um pouco a força. Então, falamos agora de todos os vínculos sanguíneos, todos, tá? Vamos falar agora dos vínculos não sanguíneos, né? Os vínculos não sanguíneos, tá? Eles são fortes, né, e são profundos, tanto quanto os sanguíneos, os vínculos, né? Então, aí que começa algo interessante. Quem faz parte da família? Fazem parte da família todas as pessoas que estão ali envolvidas, né, por sobrevivência ou por continuidade à vida. O que determina primeiro, né, primeiro esse vínculo? O ato sexual. Quando você tem relação sexual com uma outra pessoa, a relação sexual pressupõe, né, mesmo que não aconteça, mas pressupõe a continuidade à vida. Por isso, o ato sexual vincula de uma forma tão forte e grandiosa. Aí você vai se perguntar, ou vai me perguntar, falar, nossa, mas então todas as pessoas com quem eu tive relação sexual, caso tenham sido muitas até aqui, né, a gente nunca sabe, fazem parte, são minha família? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Não é que faz parte da família, é vínculo. Tá? A gente pode falar que sim, faz parte, mas a gente pode entender também que é um vínculo. Tá? Isso é muito importante, né? Então, a união ali foi, a natureza entende como sendo um propósito de continuidade à vida. Por mais que a própria pessoa entende como algo superficial ou sem importância, o ato sexual conecta sim. E aí nós chegamos, né, nesse vínculo não sanguíneo, no vínculo mais profundo e forte que existe, que é o vínculo entre casais, né? Então, vínculo entre casais acontece por motivo em comum, ou seja, constituir uma família, ou um fato, né, uma gravidez. Se acontece a gravidez, ali já é um casal. Mesmo que se separem, né, é um casal. Bom,
que é importante notar nessa forma de vínculo, né, entre casais? Quando se tem filhos, o vínculo, obviamente, se torna muito mais forte. Por isso que é totalmente correto afirmar que marido e mulher são, sim, família um do outro. A prova de que esse vínculo é muito forte e muito profundo, a prova disso é a separação. Quando um casal se separa, existem muitas vezes inúmeras dificuldades, né? Quer dizer, é preciso um esforço muito grande para fazer a separação. Isso prova o quanto o vínculo é forte. E lógico que existem níveis, existem também muitas variáveis aí, mas o vínculo entre casal é forte, né? Essencial à vida. Mais uma prova disso, né, é, por exemplo, se você agora lembra, né, do seu primeiro namorado, sua primeira namorada, segunda namorada, né? E veja o quanto, né, ou você gostou dele, gostou dela, né? O quanto você amou e até, nossa, lamenta por não ter dado certo, né? Então veja como é presente, é vivo dentro de você. Ou você odiou, você não gostou, você até é feliz por ter dado errado. Ou você até hoje tem raiva, odeia a pessoa. Então veja, o ódio, né, a raiva, também faz parte do vínculo. Né? Estar vinculado é diferente, né, de as coisas serem certas, erradas, boas ou ruins. Uma coisa diferente. Então, você é vinculado. E se você, por exemplo, nossa, nem lembro quem que é, foi tão ruim que eu até esqueci, ou eu nem dei importância porque não fez diferença para mim. Também aí é uma forma de vínculo. Às vezes você não deu importância, mas a outra pessoa deu uma importância muito grande, muito maior, né? E acontece. Então, aí existe o vínculo também. E veja como é diferente. Você vai lembrar dessa pessoa de uma forma completamente diferente da forma que você se lembraria de uma pessoa, né, por quem você passou, por exemplo, cruzou na rua ontem. Né? Você passou por essa pessoa, você nem lembra mais quem é. Quem que você passou ontem às 9 da manhã enquanto você estava caminhando. Você não lembra. Então não tem vínculo nenhum, né? A não ser por serem humanos. Mas é isso que faz a diferença no vínculo, tá? Então, assim, ex-casais, né? Ex-marido, ex-mulher, ex-namorado, ex-namorada, fazem parte. Se teve relação sexual ou se teve ali uma paixão, um amor, um envolvimento emocional muito forte, também uma ligação muito forte. Então, fazem parte. Tá? Bom, aí, né, com essa compreensão dos vínculos que fazem parte né, entre casal e ex-relacionamentos, a gente pode chegar em situações, né, como, por exemplo, um ex-relacionamento que não deu muito certo, que não foi bem resolvido, por exemplo, pode estar influenciando um relacionamento atual. Então, é mais uma prova de que os relacionamentos anteriores fazem parte, tá? E pegando aí, né, esse contexto, esse gancho, e é um gancho mesmo, né? Se os seus relacionamentos, o relacionamento de cada pessoa faz parte, significa também que os ex-relacionamentos dos pais, né, ou do pai e da mãe dessa pessoa, também fazem parte. Numa linha mais forte, né, os ex-relacionamentos fazem parte dos vínculos do seu pai, dos vínculos da sua mãe,
e um pouquinho mais fraco com você também. Então, fazem parte, né? E aí, lógico que tem casos que são mais leves, né? Então, seu pai conheceu uma moça antes de estar com a sua mãe, aí eles tiveram um relacionamento, não deu certo, se separaram. E ficou tudo bem, não deu certo, né? Não tem problema. Mas pode ter acontecido, por exemplo, seu pai, antes de ter conhecido sua mãe, conheceu, né, uma pessoa, uma moça, e se amaram, eram apaixonados muito fortemente e por algum motivo o relacionamento não deu certo e isso foi motivo de muita dor ou para os dois ou para um dos dois, né? Então, se houve, né, esse tipo de ligação emocional e as coisas ficaram muito difíceis, né, e o relacionamento não ficou depois bem resolvido ou solucionado, passa a ter um vínculo mais forte, um vínculo maior. E aí você vê que é exatamente, né, aquilo que une uma pessoa a outra, não necessariamente são só as coisas boas, né? Então as dificuldades unem tanto quanto ou até muito mais, tá? Né? Então, os vínculos anteriores, né, dos seus pais fazem parte. E agora, como que você pode comprovar isso? Ou como que você pode concluir? Ou como que você vai me perguntar agora, nossa, mas e como que a gente sabe? O que eu faço com isso agora? No fundo, você não precisa fazer nada, né? Simplesmente fazem parte. E se você se abre para eles, você é um pouco mais vivo, é um pouco mais saudável, mais forte, né? Você vai ficando rico à medida que você vai incluindo, né, e vai abarcando mais pessoas. Mas pode acontecer, por exemplo, de que um desses relacionamentos do seu pai, né, ou da sua mãe não deu certo, as coisas foram difíceis ali, né? Às vezes teve até um caso de um aborto, por exemplo. E aquela pessoa, né, aquela moça ficou, ou, por exemplo, com raiva, né, do seu pai, ou com, né, sentimentos emocionalmente, né, mais difíceis, né, mais fortes, e ali o seu pai nem falou mais, nem comentou mais sobre aquela pessoa, né, essa não faz mais parte. Pode acontecer de uma pessoa, né, e aí pode ser, por exemplo, você, ou pode ser um irmão seu, né, uma irmã sua, passarem a se identificar com esse relacionamento anterior. Essa identificação acontece, né, porque sempre que alguém é rejeitado, excluído, as coisas não dão muito certo ali, existe uma tendência que uma pessoa em uma outra geração, né, uma geração seguinte, se identifique, se vincule a essa pessoa que foi excluída para trazê-la de volta ao sistema. É um movimento natural. Isso não é nada místico, nada, mas é algo que acontece. E aí quando a pessoa se identifica ou se vincula, aí a gente tem aqui, a gente entra no terceiro tipo de vínculo não sanguíneo, né? Então tinha o primeiro vínculo não sanguíneo, que eram as pessoas que se uniram por um objetivo comum. O segundo, que eram as pessoas que se uniram por fatos, né, ou foram unidas. E aqui o terceiro tipo, que é o vínculo desconhecido ou inconsciente. Esse tipo de vínculo é, às vezes, muito mais forte e até muito mais poderoso do que os vínculos conhecidos. Por quê? Porque a pessoa não tem conhecimento. E aquilo que você não tem conhecimento te faz prisioneiro, né? Então, você se alia a uma outra pessoa, né? Se alia no sentido de se vincula, se identifica, sem saber, né? É um movimento que corre inconscientemente, para trazer a pessoa de volta. E como você faz isso? Tendo atitudes parecidas com as daquela pessoa. Então, por exemplo, você pode concorrer com a sua mãe, porque ela concorria com a sua mãe, por exemplo.
Ou você pode ter muita raiva do seu pai, porque ela tinha raiva do seu pai. Ou você pode, por exemplo, fracassar nos seus relacionamentos, né? Repetindo que ela também fracassou. Mas isso não é algo que você possa investigar ou falar, nossa, então é por isso que está acontecendo comigo. Não é por isso que os meus relacionamentos não estão dando certo. Não. Seus relacionamentos podem não dar certo por outros motivos também. Mas está aí uma pista. É algo que você pode, né, averiguar e quem sabe, né, você vai saber. Então estão aí os vínculos inconscientes, né, são tão fortes e tão poderosos quanto os vínculos conscientes. E só lembrando também que esse ato de trazer uma pessoa, né, de volta, ele é um ato de amor, né, um ato que a própria pessoa faz, né, porque tem um amor muito profundo. E não significa que, por exemplo, dentro de uma família, dentro de uma linhagem de irmãos, todos os irmãos vão fazer. Não, geralmente um que acaba assumindo, né, essa tarefa, vamos dizer assim, inconscientemente. Tá? Então, aí foram 3 formas, né? Casais, vínculos por um objetivo comum, vínculos por um fato e vínculo desconhecido ou inconsciente. Aí nesses desconhecidos ou inconscientes tem alguns outros vínculos ainda, né? Mas que são fatos mais isolados, por exemplo, né, quando uma família, né, ou quando alguém tem um lucro muito grande em detrimento ou prejuízo de uma outra pessoa, por exemplo, essa outra pessoa passa a estar vinculada a essa família, né, ou quando há um caso mais sério, por exemplo, de assassinato, né, então, mas aí são estudos mais sutis e mais profundos também, né, então a vítima passa a estar vinculada à família do assassino e o assassino passa a estar vinculado à família da vítima também. Tá? Mas são movimentos aí dos vínculos inconscientes, tem outros tipos, né? Mas o mais importante agora são esses que a gente está estudando aqui. Bom, aí tem uma outra forma dentro desses vínculos também, né? que a gente precisa mencionar, que é mais próximo à família, que é no caso da família Pathwork. A família Pathwork é quando uma pessoa, né, por exemplo, uma mulher, tem filhos com um homem, é casada com um homem, se separa dele, né, em algum momento e se une, né, ou se casa com um outro homem, que às vezes ali tem seus filhos também. Então, é a união de 2 pessoas que já tinham família, que já tinham filhos, né, muitas vezes, e passam a constituir um novo núcleo familiar. Isso acontece tanto com o homem quanto com a mulher também, né? Então a mulher passa a um novo núcleo ou o homem passa a um novo núcleo com uma mulher, uma outra mulher. E aí esse novo marido da mulher é pai das crianças, né? É o novo pai? Não, não é o novo pai, né? Até tem aquele ditado, né? Pai é quem cuida. É verdade, tá? Porque, por um lado, quem cuida assume uma missão, né? Assume um serviço muito importante e muito grandioso, né? Então, realmente precisa ser considerado. E às vezes, né, acontece que uma separação assim, que forma um novo núcleo familiar, tem por trás, né, ali, por exemplo, o homem, o pai mesmo, original, natural, por exemplo, foi embora ou as coisas na família anterior foram muito difíceis, então a mulher separa e depois fala, não, esse homem não pertence mais, a gente não quer saber dele, aqui está o seu novo pai. Né? Mas não é um novo pai. Não é? Por quê? Porque o vínculo biológico, por piores que as coisas tenham sido, por mais difíceis que as coisas tenham sido, né, fazem parte. O vínculo biológico continua. Você não pode decidir mudar de pai, você nasceu daquele pai e pronto. Né? E às vezes, e muitas vezes, as coisas não são fáceis
E você vai ter ódio, você vai ter muita raiva, né? E tá certo também, né? A gente não está falando aqui para você agora falar, não, tá tudo bem, foi tudo bem, né? E é meu pai. Tá... É sim, é isso, porém tem o seu processo emocional aí também, que precisa ser entendido, validado até que você, né, encontre o caminho. Então, o pai biológico, né, que se dizer o pai natural, é o pai natural. E o novo homem, que chegou ali, né, é o marido da mãe, né, é o companheiro da mãe, mas não é o pai. É alguém da família? Sim, né, porque ele passa a contribuir ali. Está vinculado pela sobrevivência, está vinculado né, pelo seu trabalho, pela sua atitude, por tudo. Mas, né, ele assume um outro lugar, um outro papel que não é o de pai. Tá? Então, faz parte. Mesma coisa a mulher. É uma nova mulher, né, que casou ali com um homem. Ela não passa a ser mãe, por piores que as coisas tenham sido. Ela é, né, a nova companheira e às vezes abdica das suas atividades, até de ter filhos, para cuidar, para criar dos filhos, né, do relacionamento anterior, do que agora é seu marido, mas ainda assim ela não é mãe. Porém, é parte da família e é uma pessoa muito especial, precisa ser valorizada ali, né? Então, essa é a família Pathwork, né? Então, uma nova forma de vínculo e que também faz parte profundamente. Tá? Bom, então falamos aí da maioria dos vínculos. Agora vamos falar por que é importante reconhecer, abarcar os vínculos e como que se dá esse processo todo. Primeiro, vínculo independe do como as coisas foram, tá? Por piores que tenham sido, né? Os vínculos são os vínculos. Isso não muda. Vínculos vão ser sempre vínculos. Então você pode estar agora com, por exemplo, falando, nossa, mas o meu pai me abandonou quando eu tinha 2 anos e foi horrível e nunca mais voltou e eu não quero nem saber dele, porque eu tenho muita raiva. Sim, isso é verdade. Porém, o vínculo continua, tá? Ele é seu pai. Ponto. Não é para você agora, né? A não ser que você fala, nossa, uau, que seja um processo interno real dentro de você, né? De repente mudar de ideia, não é isso que eu quero, não é essa a proposta aqui, né? Mas é para você sentir e observar como essas coisas todas funcionam dentro de você, né? Como que você vê, para daí sim você compreender esse assunto e poder abarcar os vínculos depois. O que acontece aí? Tá? Lembra em algum momento do vídeo eu estava falando que primeiro, que une, né, as pessoas é a sobrevivência. Não existe o fim do vínculo, mas o que existe é que ele vai perdendo a força com o tempo. Então, por exemplo, um homem e uma mulher se encontram, se casam, um dia, né, as coisas começam a não dar muito certo, dão errado, eles se separam. Depois que eles se separam, não necessariamente continuam dependendo um do outro para viver, né? Então, aquela componente, né, da sobrevivência vai perdendo força. Se eles têm filhos, enquanto os filhos são novos, tem força ainda porque a sobrevivência dos filhos está ligada, né, a eles. Então isso é muito importante. Mas conforme os filhos vão ficando adultos também, né, esse vínculo quanto à sobrevivência vai perdendo força, tá? Vai ficando mais leve. E aí o vínculo continua até o final da vida. Duas coisas importantes, né? A primeira coisa importante de você reconhecer o vínculo, de você abarcá-lo, se um vínculo foi muito difícil ou é muito difícil ainda, né? Passa por dificuldades, por exemplo, entre casal, né? Ou entre pais e filhos, né? Nossa,
o pai bateu muito quando era criança, a mãe judiou muito, casos mais extremos, né? Ou entre o casal existe violência, né, entre você e seu companheiro, sua companheira, ou até entre você e seu filho, né? As coisas com seu filho, com a sua filha são muito difíceis, né? Então, assim, reconhecer o vínculo, eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar agora, é mais ou menos assim. Se você sabe que tem uma tempestade, né, fora da sua casa e você assume, nossa, tem uma tempestade fora da minha casa, né, e você sai da sua casa protegido, você não se machuca, você não se molha, você não passa frio. No entanto, se você sabe que tem uma tempestade fora da sua casa e você nega, não tem tempestade nenhuma, isso não faz parte de mim, não existe, e eu vou sair, você vai sair, você vai se molhar, você vai passar frio, você vai se machucar, né? Com os vínculos funciona assim. Se você reconhece a existência do vínculo, abarca ele, nossa, é muito difícil, mas ele é o meu marido, é muito difícil, mas ele é meu filho, é muito difícil, mas ele é meu pai ou ela é minha mãe. Então você está vinculada, então você fica mais íntegro, né? Mais forte, mais protegido. Isso é muito, muito, muito importante até para a sua segurança, né? Porque enquanto você evita, você não enxerga aquilo que você precisa enxergar. Então, evitar, você precisa de muita força para evitar, né? Para negar algo, né? Uma relação, aquela tempestade, e assim você acaba não considerando, não tendo visão ampla e aberta para tudo que aquele vínculo representa para você, né? E como você pode ou se proteger ou encontrar uma solução, né? Então, é muito importante você considerar os vínculos. Outro motivo muito importante também para você considerar seus vínculos, tá? Eu também vou dar mais um exemplo aqui para ilustrar. Você nasceu na sua família, ela já estava ali, né? Seu pai, sua mãe. E o tempo foi passando até que ou as coisas eram muito difíceis ou não, mas você até deixou de considerar que você vive na sua família, que você tem uma família. Você não fica pensando a cada 5 minutos que você tem uma família. Você pensa em outras coisas, né? Aparecem pensamentos ali às vezes, né? As dificuldades, mas você não fica o tempo todo pensando que você tem uma família. Assim como você não fica o tempo todo pensando que você respira. Porque quando você nasceu, o ar já estava ali. Então é tão natural, né, estar em meio ao ar e respirando que você não fica pensando que está respirando. Se o ar fica ruim, baixa a qualidade do ar, né, você nota, você fala, nossa, esse ar está viciado, esse ar está com cheiro ruim. Você pode até ser prejudicado, né, se você respira um ar contaminado. No entanto, você não para de respirar, você continua respirando. E só nota quando ele fica ruim, ou quando você quer ter consciência. Olha, eu vou agora observar que eu estou respirando. Ou agora vou observar que eu tenho uma família. Ah, eu tenho uma família. Então, assim, aí sim você nota. Mas a respiração, né, o ar, é natural. Ou seja, natural é você respirar. Você respira, respira, respira. Isso é natural. Se você quiser parar de respirar, então você precisa fazer um esforço. E quanto mais você se esforça para, né, quanto mais você quer parar de respirar, mais você precisa se esforçar e menos você pode fazer outras coisas. Você está concentrado em não respirar. Então você não pode fazer outras coisas. Tá? Você deixa de fazer outras coisas. Se você tiver sucesso
em parar de respirar, conseguir ficar o máximo de tempo sem respirar, o que vai acontecer? Você vai morrer, né? Com a família, com os vínculos, funciona assim também. Então, os vínculos são naturais e acontecem além da vontade. E através dos vínculos vem energia para você. Mais uma vez, bons ou ruins, né? Fáceis ou difíceis, não importa. Eu nem diria vínculos ruins, mas vínculos difíceis, desafiadores, né? Aqueles que você busca evitar ou fugir, né? Então, assim, quanto mais você faz força ou luta para impedir os vínculos ou para esquecê-los, menos vida você tem, porque você precisa se esforçar para fazer isso. Por isso que é importante que você, ao invés de rejeitar os vínculos, né, refutá-los, não, aquela pessoa me fez muito mal e nem faz parte da minha vida, e não, você traga a consciência do vínculo e se abra. Naturalmente, nossa, apesar de tudo, né, é o meu pai. Nossa, apesar de tudo, é a minha mãe. Apesar de tudo, é o meu esposo, é a minha esposa, né? Então, você não está lutando, fazendo um esforço contrário. Você está indo conforme a natureza. E aí você é mais livre, né? Tem mais energia vital para fazer as suas coisas. Não significa que porque você tem um vínculo, você precisa estar em contato junto com a pessoa. Às vezes não dá, não é possível, né? Ou até a pessoa já não vive mais, né? Ou, por exemplo, é um caso entre marido e mulher, existe agressividade, o relacionamento não dá mais certo de forma nenhuma, né? Existem brigas ali e tal, não dá. Então, não significa que você, porque é vinculado, precisa conviver, muito pelo contrário. Mas se você rejeita, se você nega o vínculo, então aí sim você convive com a pessoa. Por quê? Porque se você rejeita, lembra, o vínculo faz parte da natureza, então ele vai chegar até você de toda forma. E aí, a pessoa pode não estar próxima, mas ela vai estar nos seus pensamentos, ela vai estar nos seus sonhos, você vai sonhar com ela, você vai pensar nela, você vai continuar sentindo e se emocionando a respeito, né? Então, fazer força para impedir não adianta, não ajuda. Você não vai se arriscar, né, de estar com a pessoa de novo, muitas vezes, mas você precisa se abrir para o vínculo. E quanto mais você vai se abrindo, né, isso não é um processo agora que você possa simplesmente fazer. Se você tem consciência, você já fala, nossa, verdade. Então você já vai tirar aí, sei lá, 50% do peso das suas costas. Mas depois tem todo um trabalho, né, emocional, um trabalho que é feito, né, para que você possa realmente abarcar, né, aquele vínculo, aquela pessoa. Então, sobre os vínculos na família é isso. Quanto mais você abarca, quanto mais você abre espaço, quanto mais você se liga às pessoas, né, mais você fica rico, mais você enriquece e mais livre você é, livre para seguir a sua própria vida, né? Livre em todos os sentidos, tá? Então, a família te dá força, né? Os vínculos te dão força, assim como o ar que você inspira. O importante é você, com o tempo, né, abarcá-los, né, trazê-los cada vez mais, lembrar, né, considerar cada vez mais. Então é isso. Esse foi o vídeo sobre pessoas que fazem parte da família, né? Os vínculos sanguíneos, os vínculos não sanguíneos, por um objetivo comum, por fato, né, por um fato em comum,
depois os vínculos desconhecidos ou inconscientes, né? E o que significam os vínculos, qual que é o poder dos vínculos, tudo isso a gente viu aqui nesse vídeo. Quero agradecer muito a sua presença, você ter estado até aqui, firme vendo esse assunto que é realmente forte, né? E muitas vezes existe uma tendência a se evitar, né? Então, se você esteve até aqui, poxa, maravilhoso. Obrigado pela sua presença. Quero te pedir o favor de você comentar aqui embaixo suas impressões, sua experiência a respeito, os vínculos que você tem, né, e como que está o seu processo. Se você quiser, você pode inclusive escrever um e-mail também ou enviar uma mensagem para a gente, né? A gente vai ter o prazer em te responder, em te atender, tá? Quero pedir para você também um outro favor, que é um favor para mim, mas que pode ser um favor para outras pessoas também, de você compartilhar esse vídeo. Então, se você lembra de uma pessoa que você gosta, que poderia ser beneficiada ou esclarecer algo através desse vídeo, envie esse vídeo para ela, né? Se você tem familiares, se você tem amigos que você quer apoiar ou quer ajudar, envie esse vídeo, indica o canal, indica o nosso trabalho. Eu fico super agradecido. Esse trabalho todo, eu tomei conhecimento dele através, primeiro, da Mimansa, né, que foi a pessoa que trouxe as constelações familiares para o Brasil. Fantástica, linda, maravilhosa. Depois, lógico, obviamente, Bert Hellinger, com quem eu estive, né, nos últimos anos aí, acompanhando uma presença total. E essa forma, né, esse trabalho todo, vem 100% totalmente, né, dele, totalmente, tá? Então, menciono para poder agradecer também, né? E é isso aí. Pedir para você também curtir o vídeo, se você gostou, assinar aqui o canal e clicar no sininho para você receber notificações. Nós vamos ficando por aqui, então um grande beijo, um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade, até um próximo vídeo. Até lá!